Psicografia de Crente. Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Isso é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E aqui vai a minha resposta ao meu irmão Hugo Leonardo. Gente, ele me mandou esse vídeo aí que você viu. O determinado pastor, líder dessa igreja, está ali fazendo uma mediunidade, uma psicografia. Até cheguei a errar. Se você falar essa palavra 3 vezes, você vai pensar que eu estou falando em línguas. E no final do mistério misterioso, ele vai revelar, não sei se ele vai chamar pelo nome, se vai falar a data de nascimento, se vai falar o número do CPF. Eu sei que essa turma não tem o que inventar ou o que fazer. Pelo amor de Deus, irmão, sai do meio dessa raça ruim de gente aí que fica brincando com o sagrado. Gente, até onde esses líderes vão chegar? Os camaradas são rei da bizarrice na igreja. Hugo Leonardo, você tá terrível, você só manda vídeo assim, velho. Jesus! Falando de Bíblia, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Verso 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Isso aí é transtorno. Isso é transtornar o evangelho de Cristo. Essa é uma palavra cirúrgica que Paulo usou. Verso 8. Mas ainda que nós mesmos... Paulo está dizendo que um ministro pode mudar até mesmo a sua mensagem. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos agora de novo, também vô-lo digo, se alguém anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Queridos, rechacem. Não tem como. Isso é prática de queromancia. Você lembra de quando Saul está nos seus últimos dias e ele vai consultar a pitonisa de Endor? E ela vai invocar o espírito de Samuel. E a Bíblia diz que, entendendo Saul, ela disse que viu um ancião envolto numa capa. Ela não disse que foi Samuel. O texto não diz isso. E eu acho muito impressionante que essa turma querem ouvir revelação toda hora, como se Deus fosse obrigado a responder esse povo toda hora. Para que a Bíblia se Deus tem que estar revelando toda hora na boca do profeta, irmão? Fala para mim. Para que a Bíblia? Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Para que serve a Bíblia se toda hora você quer alguém dizendo, assim diz o Senhor? Ou então, amém. Para. Ele só faz esse show porque você dá corda. Ele só faz esse show porque você se torna uma presa fácil. Aonde que a gente vai parar com tudo isso? Vamos conversar? Se o pastor ou o líder da libertação ou do culto lá, o dirigente do culto da sua igreja, começasse a fazer uma psicografia no meio do culto e dizendo que aquilo era uma revelação, qual seria o seu posicionamento? Que essa prática, irmão, é antiga. E comumente era para quem consultava os mortos. E Deus nos proibiu na Torá de consultarmos os mortos.
Ou melhor, Deus nos proibiu no Pentateuco de consultarmos os mortos. E essa turma fica pegando coisas de outros segmentos e colocando dentro da igreja. E aí Paulo vai dizer assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Não sou eu expondo essa situação que trago transtorno, mas ele sim, na prática dessa encenação, traz transtorno ao corpo de Cristo. Só que o povo bate palma, dá oferta, mantém essas palhaçadas. E a pergunta que não quer calar é, Paulo vai dizer, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, Paulo está dizendo assim, ainda que nós mesmos, ou seja, pode ser então que a gente possa mudar de pensamento e pregar uma coisa diferente, achando que agora sim é o evangelho, como muitos têm feito. Não, porque eu passei 20 anos dentro da igreja e depois que aconteceu isso comigo, agora que eu sei, passei por uma experiência com Deus. E antes, era tudo mentira? Era tudo encenação? Isso é transtorno que a Bíblia está falando. Isso se chama transtorno. Aí Paulo vai dizer assim, tá bom, ainda que desça um anjo do céu, um ser espiritual, você tem uma revelação, como muitos chamam aí, não, porque o anjo apareceu para mim nessa madrugada. E ele te anuncia um outro evangelho, seja ele também anátema, seja ele maldito. Meu irmão, pelo amor de Deus, nós não precisamos nada mais além do que a Bíblia. A Bíblia ainda é o suficiente. Sola Escritura, que era um dos brados dos reformadores. Deus abençoe nosso irmão Hugo Leonardo, que está sempre cooperando aqui com nossas pautas. Só Jesus na nossa vida. Se inscreve também lá, conhece um pouquinho da nossa história do Falando de Bíblia lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, e você vai conhecendo aí um pouquinho mais daquilo que nós estamos fazendo durante a semana, os vídeos resposta, e você pode também conversar com a gente. Deus abençoe sua vida. Esse foi mais um vídeo resposta do Falando de Bíblia.